Fobia animal. Embora sejam enormes em número, eles são os menores animais do planeta. Insetos representam aproximadamente 80% de todos os animais da Terra. Estima-se que existam 200 milhões de insetos para cada pessoa. O resultado final de 4 milhões de anos de evolução. Eles são a forma de vida dominante em nosso planeta. Eles se reproduzem em massa e rapidamente. Numerosos, os insetos são um dos maiores rivais do homem. Eles podem demolir nossos edifícios, alimentar-se de plantações humanas e transmitir doenças ameaçadoras. Para pessoas com um incontrolável medo de insetos, essa é uma tenebrosa realidade. Para eles, ver um inseto é nojento. A ideia de que outros milhares estão escondidos fora de nossa vista é um pesadelo. Eu sinto como se eles estivessem por toda parte. Vejo um. Quantos estão aqui que não estou vendo? E se são reais ou imaginação? Só de pensar que eles podem estar à nossa volta já basta para me deixar naquela zona de pânico. É quase como se você fosse um prisioneiro em sua própria casa. E mesmo dentro de sua casa, é tão assustador quanto possa ser. Você sabe que há insetos entrando. Então, e aí? Ray e Bernard moram em Chicago. Eles têm vida completamente diferentes. Ray é uma garçonete no centro da vanguarda cultural da cidade. Bernard é um professor de universidade aposentado. Eles não se conhecem, mas têm algo em comum: um medo extremo de certos insetos. Eu não gosto de nenhum inseto. Eles parecem maus, nojentos e sujos. Mas eu acho que aqueles com que tenho maiores problemas são os que provavelmente encontrarei, como baratas, gafanhotos, alguns insetos voadores. Esses são os que mais me apavoram. Bernard, ironicamente, é um especialista em insetos. Sou um entomólogo legista. Os insetos são definitivamente parte da minha vida. Eu os acho absolutamente fascinantes. Bernard investiga crimes estudando os insetos que se alimentam dos cadáveres. Isso o auxilia a determinar como, quando e onde o assassinato ocorreu. Mas Bernard só tem problemas com um inseto: baratas. Eu fico louco se há barata circulando pela minha casa. Sinto quase como se fosse um ladrão que entrou em casa. Um intruso. É tão estranho para mim que é um inimigo. Tem que ser eliminado. Baratas transportam patogênicos e são suspeitas da disseminação de doenças. Elas são uma raça prolífica. Uma barata alemã fêmea pode botar aproximadamente 3.200 ovos durante os seus 5 meses de vida. Esses fatos fomentam a repugnância que muitos sentem em relação às baratas. Mas será possível que nossos medos e fobias sejam passadas de geração para geração? Michelle Kresk é uma professora de psicologia da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. As influências genéticas tendem a ser não muito específicas. Parece que não há muita evidência para se dizer que nós herdamos uma fobia. De forma alguma. O que uma pessoa poderia herdar é uma espécie de predisposição a ser medrosa.
E então, se uma fobia real se desenvolverá ou não, parece ser muito mais determinada pelos acontecimentos da experiência de vida. Acho que a representação mais exata é que essa é uma interação de alguns fatores genéticos não específicos, realmente muito clara, algo emocional e mais o que acontece na vida da pessoa. Agora, o que acontece na vida de uma pessoa vai desde os costumes dos pais até a formação de um adulto traumatizado. Então, esse é um dinâmico processo de revelação ao longo do tempo de como uma fobia acabaria realmente surgindo. O medo de Ray por insetos cresceu com o tempo em uma fobia debilitante. E eu começo chorando, gritando e tenho um ataque, sentindo como se eu estivesse perdendo o controle. É uma sensação de desespero. É uma horrível sensação de que alguma coisa terrível vai acontecer. Moscas são sugadoras de sangue. Qualquer cheiro de sangue as atrai para a carne. É por isso que elas chegam rapidamente às cenas de crimes violentos. As moscas são as primeiras a chegar a um corpo. Muitas vezes, antes mesmo da polícia. Elas conseguem captar um sinal de odor a quase 2 quilômetros e voar para a fonte e chegar lá em apenas algumas horas. O seu olfato facilmente deixaria um cão farejador envergonhado. As moscas são a especialidade de Bernard. Conhecido como o pai da entomologia legal, ele se especializou em como as moscas ajudam a solucionar assassinatos. Moscas varejeiras, por exemplo, oferecem ótimas pistas. As moscas reproduzem-se rapidamente e se alimentam dos fluidos de um cadáver. Então as fêmeas de varejeiras depositam ovos no corpo. Em algumas horas já surgem moscas adultas. O olho clínico de Bernard consegue identificar em que estágio de desenvolvimento as moscas estão quando encontradas em um corpo. Pelas condições e circunstâncias do ambiente, ele consegue determinar a hora da morte da vítima. Os insetos são ótimos indicadores da hora de morte. Cadáveres, morte. Nem sequer larvas incomodam Bernard. Só as baratas o deixam louco. Estranho paradoxo. 2 insetos em minha vida. Na verdade, influências muito poderosas. As moscas e as baratas. Das moscas, eu não tenho medo. Por quê? Eu não sei dizer. Bernard acredita que seu medo surgiu quando ele tinha 2 anos de idade e se assustou com a grande quantidade de baratas no banheiro de casa. Ray não tem ideia de quando começou sua fobia de insetos. Tudo o que ela consegue lembrar é que baratas a petrificavam quando jovem. Agora, com 30 anos de idade, fica irritada por ainda ter medo. Isso me faz sentir que sou louca, como se houvesse alguma coisa errada comigo. Você não sabe para onde se virar, nem o que dizer, nem como agir. É uma sensação horrível, é horrível. É como se alguma coisa te sufocasse por dentro. O medo. Ray se considera uma pessoa, em geral, corajosa. Nascida na Rússia, cresceu em Israel e finalmente veio para os Estados Unidos. Ela se mudou de cidade para cidade sozinha. Gosto de experimentar coisas novas. Gosto de viver novas experiências. E quando você vai a lugares novos, você realmente precisa se reinventar. A próxima metamorfose de Ray será interna. Ela vai tentar modificar seu comportamento. Durante a próxima semana, Ray vai enfrentar sua fobia por insetos com a ajuda do terapeuta de ansiedade Dr. Mark Pfeffer. Então, Ray, como você está esta noite? Como se sente? Eu estou bem, um pouco nervosa. Bom, o que eu vou lhe pedir para fazer é... Pfeffer pratica a terapia por exposição, uma técnica que pede ao paciente que enfrente as coisas que teme. A dessensibilização gradualmente doma suas ansiedades.
Espere sentir certa ansiedade, pois o propósito de expor você ao seu medo, na verdade, é fazer com que o seu nível de ansiedade suba. Mas o principal propósito é tentar ficar firme e permanecer ali o quanto pudermos. Ponha sua mão na mesa. Nas primeiras sessões, Ray se confronta com uma coleção de baratas. Começando com uma barata de plástico. Ui. Fantástico. Meus parabéns. Então, uma barata morta. Seguida por uma minúscula barata viva. Por fim, Pfeffer mostra uma barata americana. Já chega. Tá muito perto. Uma comum praga doméstica, detestada por viajar nos sistemas de esgoto até a casa das pessoas. Que tal se eu lhe pedisse para segurar este pote Não. e então virá-lo? Que tal se você segurasse o pote deste jeito? Não. Ui. Ray? Ui. Ray? Não. Não. Tá bem. Eu gostaria que você abrisse o pote, que é para verificar... Não, não, não. Deixa eu verificar. Não. Eu só quero mostrar como gostaria que você fizesse. Está bem? Está tudo bem. As reações extremadas de Ray são de fato um sinal de que ela está fazendo progressos. Estão preparando o corpo. É normal ter uma variedade de diferentes experiências emocionais, às vezes a raiva e frustração. O objetivo é ir do medo à tranquilidade, mas nesta trajetória do medo à tranquilidade, algumas vezes outras emoções afloram, e isso não é um problema. Tudo faz parte do processo de aceitação da experiência emocional e de não temê-la. Isso. Tudo bem. Tudo bem. Como eu te odeio. Quando estiver pronta, você pode colocar a barata na mesa. Eu sei que é difícil para você. Muito bem. Quero mais uma coisa. Ao perceber que o medo de Ray está regredindo, o Dr. Pfeffer tenta aumentá-lo de novo, É só você me pedir para parar e então a tampa... pedindo que ela segure o pote bem sem a em cima. tampa. Você consegue vê-la por cima? Por cima? Não. Ver por cima do pote. Entendi o que você quer. Tem uma espiada. Ai, tá se mexendo, tudo bem. Calma. Ai! Calma. Calma. Muito bom. Muito Viu bom. só? Era disso que eu tinha medo. Era disso que eu tinha medo. Vejamos o que podemos aprender com isso. O quê? Que baratas conseguem subir por qualquer superfície? Anos atrás, Bernard foi forçado a enfrentar sua fobia. E isso mudou sua vida. Quando era universitário, pediram-lhe para coletar baratas para uma experiência no laboratório. Nós descemos ao porão e os estudantes estavam pegando baratas, voltando ao laboratório e fazendo seus experimentos. Eu fui deixado sozinho, enfrentando minha fobia às baratas. E eu suei para valer. E pensei comigo mesmo. Bom, você quer ou não seguir a carreira de entomólogo? Se você quer, lute. Fui até lá, peguei as baratas e as segurei na mão. Toda aquela mescla de emoções simplesmente se dissipou, evaporou-se. E o que eu estava segurando em minhas mãos era simplesmente uma outra espécie de inseto. Voltei ao laboratório, fiz meu trabalho e minha fobia por baratas desapareceu para sempre. Mas os vestígios de seu medo ainda permanecem. Bernard tolera baratas no ambiente de trabalho, mas não em casa. Baratas no laboratório, tudo bem. Eu as observo apenas como um espécime. Um inseto com todo o fascínio que lhes é peculiar. Em minha casa, minha reação é diferente. Eu avanço nelas. Ainda que ela não acredite que os medos sejam geneticamente determinantes, a professora da UCLA, Michelle Krask, nota que certos medos extremos são mais comuns que outros. Dizemos que as fobias são não aleatórias. Elas se agrupam dentro da mesma categoria todo o tempo.
é o porquê de termos grupos específicos. Você tem fobia de injeções com ferimento de sangue, fobia de animais, fobia circunstancial, como medo de lugares altos ou de dirigir, de ambientes naturais, a água e o escuro. Mas você não vê frequentemente fobia por armas, ou coisas que geralmente são mais perigosas. Dispositivos elétricos, como soquetes elétricos. Acredita-se que a razão disso seja porque somos seres humanos mais propensos a desenvolver fobias e medos por certas coisas contra outras. E, em particular, aquelas coisas que colocaram como uma ameaça ao sobrevivente dos seres humanos, em alguns anos se torna passado. Voltaremos a seguir com Fobia. Os insetos vivem praticamente em qualquer ambiente. Alguns nos picos das montanhas. Outros são encontrados fervendo em fontes termais. Há aqueles que sobrevivem na secura do deserto e nas florestas tropicais. Mas os mais conhecidos dos humanos são as baratas, as formigas e outras criaturas que progridem em nossas cidades. Ray adora o excitante estilo de vida da grande cidade de Chicago. Mas dividir a cidade com legiões de baratas é demais para ela. Agora ela está tentando escapar de seu medo aterrorizante de insetos, através da terapia por exposição do Dr. Mark Pfeffer. Cada sessão é agonizante, mas ela está fazendo constantes progressos. Hoje ela vai tentar tocar uma barata viva. Uma barata de Madagascar, de aproximadamente 5 centímetros. Ela é enorme. Colocaremos ela primeiro na lupa. Você vai resistir. Tudo bem? Certo? Tá? Está se mexendo. Vamos tentar. Vejamos agora se conseguimos superar e colocá-la na palma da sua mão. A barata ainda não vai tocar em você, é só o plástico. Vamos ver se você consegue segurá-la por 5 segundos. Põe a sua mão aqui. Isso. Segura no meu braço. Isso. Eu afastarei isso, eu prometo. Confia em mim. Ai, não, espera. Eu estou sendo ridícula. Eu sei disso, eu sei. Você está indo bem. 2 segundos. 2 segundos. 1, 2. E agora? 3. Você está no controle. Pode soltar. Muito bem. Maravilhoso. Aquela noite, Ray volta para casa com seu inimigo. A contragosto, ela concordou em levar uma barata americana de volta ao seu apartamento. Eu acho que eu estou me acostumando com a ideia de ter um inseto diretamente em meu ambiente. Acho que é um começo. No dia seguinte, a terapia continua, mas em um novo ambiente. Ray, Oi. sou Barry Greenberg. Oi, Bernie. Prazer em conhecê-lo. O prazer é meu. Sente-se. Para manter o exercício de exposição ativo, o Dr. Pfeffer providenciou para Ray um encontro com Bernard, o entomólogo forense. Bernard superou seu medo por insetos. Agora ele mostra a Ray sua coleção de baratas. Olha, talvez seja um começo. Aqui estão elas. Tudo bem? Eu sei que estão mortas e que tem alfinetes espetados nelas. Deixa eu ver se eu consigo tocá-las. Segure firme. Eu toquei. Isso, muito bem. Você conseguiu. Oh, eu toquei. Eu toquei. Você conseguiu, muito bem. Eu não sei se consigo tocar uma viva, mas uma morta até que dá. Mas tudo bem. Agora o Dr. Pfeffer acompanha Ray na tentativa de tocar numa das 60 baratas sibilantes da coleção de Bernard.
Ray, por que você não se aproxima um pouco mais? Estas baratas enormes vieram de Madagascar e medem aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Você pegou uma? Sim. Certo. Então vou colocá-la aqui. Ray está com nojo e afasta-se. Mas o Dr. Pfeffer não vai deixar que ela desista. Acho que eu não vou conseguir tocá-la. Ai, eu toquei. Conseguiu. É inacreditável. Agora são 2 baratas. Todo mundo quieto por um segundo. O que pode acontecer de pior? O que quer que seja, você pode lidar com Tá isso. tudo bem. Em 2002. Muito bem. Parabéns. Sabe, eu trouxe comigo um inseto com o qual nós trabalhamos. Verdadeiro e vivo. Assim, como esse cara não reclama, eu achei que poderíamos tentar que você colocasse este cara na sua mão. Que é provavelmente a menor barata. Você já tinha visto alguma como esta? É a Olha, segunda eu... vez. Tudo bem. Se está bem para você, se você não quiser, é você quem sabe. Eu consigo. Certo? Vamos lá. Oh, meu Deus! Meu Deus! Ui! Ai, não! Desculpa. Tudo bem. Ai, meu Deus, aquela coisinha faz cócegas. Bom, era por isso que você tinha que passar. Ai, aquela sensação de cócegas que elas provocam. Eu não consigo aguentar essa sensação. É como uma pena. Ray chegou no seu limite e não consegue. Isso me deixou muito nervosa. Depois de tocar a barata grande, eu larguei a pequena e saí correndo. Mas depois de se recompor, Ray avalia e tem um sentimento de dever cumprido. Bom, é realmente incrível que eu esteja em frente a uma caixa cheia de baratas gigantes e barulhentas. E, na verdade, eu toquei e passei a mão em uma. Nunca pensei que eu chegaria tão longe. Enquanto ainda não totalmente curada, Ray já deu um grande passo. Ela pretende continuar a terapia para que um dia ela possa lidar com os insetos racionalmente. Basicamente, ela não tem escolha. Os insetos são predominantes no planeta. Pelo menos 1 milhão de espécies são conhecidas. E os cientistas acreditam que ainda há 30 vezes mais espécies a serem descobertas. Mais do que o suficiente para alimentar nossas fobias ainda por anos.